Amém, irmão? O Senhor é aquele que está conosco e a sua mão é quem nos faz prosperar. Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Capítulo de número 2. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Versículo 1 a seguir, irmão. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um com a sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, e enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Amém? Podeis assentar, meus amigos. Irmãos, eu estarei. Há alguns dias para trás eu falei sobre Deus soberano, não falei isso? Deus. Quem estava aqui, irmão, na terça-feira? Eu estou procurando pegar uma linha de raciocínio, irmão, sobre as doutrinas bíblicas, para que você não ficar perdido quando alguém conversar com você a respeito da sua fé. Então, primeiro eu vou falar sobre a Trindade. Eu falei sobre Deus. Hoje eu vou falar sobre Jesus. E na terça seguinte, ou não sei qual dos dias que estarei ensinando, eu estarei falando sobre o Espírito Santo. Se você não anotou o primeiro estudo, já perdeu, porque agora eu vou falar sobre Cristo. A Trindade, irmão, é incompatível com o nosso pensamento humano, porque somos humanos e nós somos limitados. É difícil você entender falar da Trindade de Deus e ao mesmo tempo ler na Bíblia que há um só Deus, né? Aí a sua mente não consegue conceber, a mente humana não consegue conceber essa história, porque não é de fácil compreensão. Mas você já é ciente que você é espírito, alma e corpo. Amém? Amém, irmão? Você é ciente disso. É um homem espírito que habita em um corpo físico e que se liga pela alma. Se você consegue conceber isso aí, sabe disso, então é entender a questão de Deus. Mas Deus, sendo Deus soberano, é claro que é um mistério que é difícil você entender isso aqui, né? Então eu falei sobre o Deus Pai, falei sobre os seus atributos, suas características, comunicáveis e não comunicáveis, não é isso? E falei sobre o relacionamento, o que acontece com a pessoa quando ele se relaciona com Deus, com o Senhor nosso Deus. Hoje eu estarei falando sobre Jesus, o Deus Filho. Eu coloquei o fundo vermelho, por que não saiu, irmão? Vocês tiraram? Não é para tirar não, irmão. Eu quero ver só o resultado, tá? Dá para ver, tá, filho?
Assim, irmão, eu quero falar sobre o Deus Filho. Deus Filho, ele tem tudo que o Deus Pai, todos os atributos e características de Deus Pai. Mas algo que se diferencia entre o Pai e o Filho é exatamente o corpo. Porque o Deus, como Deus, na sua essência, ele é espírito, ele não tem corpo, ele não tem forma física, né, visível ao humano. Deus Filho, que é Jesus Cristo, ele já tem forma física, né? Já existe, ele já tem o seu corpo. E é exatamente isso que faz a diferença entre o Pai e o Filho. É exatamente essa questão do corpo físico, porque todos os demais atributos o Pai tem, e o Filho tem, e o Espírito tem. Porém, a questão do corpo, da alma e do Espírito, só o Filho tem. Só o Filho está com esta parte. Nós não conseguimos e nem vamos ver Deus Pai na sua essência. Todos os três é da mesma essência, ninguém é diferente um do outro, todos os três é da mesma essência, que está em um, que é o único Deus. Porém, nós vamos ver Cristo, ao ser arrebatado, nós vamos encontrar com Jesus. Nossa, pastor, mas eu tinha uma esperança tão grande de ver Deus. Quando você vê Jesus, você está vendo Deus. Você já está vendo Deus. Porque Jesus é Deus, irmão. Eu fui conversar isso com uma pessoa há pouco tempo, uns 2 anos atrás, a pessoa quase deu um nó na cabeça, porque queria que tinha que ver Deus. Eu falei, mas se você vê Jesus, você viu Deus. Não, mas eu quero ver Deus. Eu falei, não, Deus na sua essência, nenhum ser humano pode vê-lo, e se vê, não conseguirá sobreviver. Então, na sua essência, não tem como nós vermos com todo o seu poder e a sua glória. Aí você fala para mim assim, mas Moisés viu ele pelas costas. Deus tem costa, irmão? Não, então quem que Moisés viu? Quem que Moisés viu, irmão? Jesus, que é Deus. Amém, irmão? Amém? Então presta atenção, crente bom. Não é de peia. Presta atenção. Eu quero falar com você. Olha, eu vou falar algumas características. Eu vou falar a existência de Jesus antes do seu nascimento, porque ele é eterno. Vou falar a humanidade de Jesus, viu? E depois estarei falando alguma coisa sobre o que Jesus venceu na cruz. Depois estarei falando sobre o Calvário, a cruz e o Calvário. Amém? Vamos lá então? Meu amigo tirou o negócio que eu tinha posto ali e já saiu ali. Volta lá, meu filho Jesus. Fecha e abre de novo. Aí, deixa desse jeito aí, filho. Tirou o vermelho que eu pus, né? Bonito. Por que eu coloquei o vermelho? Por causa de Jesus, meu filho. Esse meu filho Pereirinha, de vez em quando ele me dá trabalho. Nós, os cristãos, cremos em um Deus. Ô crente bom, lê comigo. Nós, os cristãos, cremos em um Deus. Deus Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Sendo que todos são da mesma essência, tendo os mesmos atributos. Quem não crer na Trindade de Deus corre um sério risco de não crer na divindade de Jesus, irmão. E quando eu não creio na divindade de Jesus, eu sou herético. Então, quando eu nego a Trindade de Deus, eu estou automaticamente negando a divindade. Por quê? Eu não tenho como negar que Cristo existiu, tem? Não tem jeito. Eu tenho que assumir que Jesus nasceu.
O Jesus histórico existiu, isso aí ninguém é contra, não tem nenhum filósofo, nem teólogo, nem geólogo, não tem nenhum deles, nem arqueólogos, que consegue provar que Jesus não existiu. Pronto, então ele existiu. Agora, se eu tirar ele da trindade, eu estou falando que ele não é divino, que ele não é Deus. Se eu tirar a divindade de Jesus, eu estou dizendo que os nossos pecados não foram pagos. Você está entendendo a complexidade dessa questão, irmão? Amém? Você está entendendo? Então, quando alguém falar para você, mas você crê, eu não creio num Deus trino. Você fala, tudo bem, você pode não crer. Mas quando você não crê que Jesus e Deus é o mesmo, e ao mesmo tempo é Cristo, e é Deus, e é o Espírito Santo, mas é separado também Pai, Filho e Espírito Santo. Se você não crê nessa divindade, nessa divindade trina, você vai acabar dizendo que Jesus não é Deus. Você vai ter que negar a divindade de Cristo, porque ele é real. E negar a divindade de Cristo é negar a salvação, irmão. Entendeu ou quer perguntar? Porque talvez não concebe. Então, olha, eu como cristão creio que o meu Deus é trino. A Bíblia não põe a palavra trindade, nem põe trino. Não existe na Bíblia essa palavra. Mas as ações e explicações passam por um Deus trino. Não tem como negar essa existência dessa trindade, porque existe. Amém? Jesus e sua eternidade. Eu quero explicar para você que antes de Jesus nascer, ele já existia. Eu não vou falar existia, eu vou falar subsistia, porque existir vem do sentido que apareceu um dia. Não, como ele é eterno, então Jesus já é. Antes dele nascer num corpo humano, ele já é. Não é era também é passado, é. Amém? Então vamos lá. Presente na criação, 2:6, abre meu filho, rapidinho abre a Bíblia, você que tem Bíblia na mão. Gênesis 2, verso 6, abre aí meu filho. Já que você está aí. Está errado, se é eu que estou errado ou minha... É 26, irmão. Gênesis 2, 26. Não tem? Não. É na história de façamos o homem. Tem. É 1:26, irmãozinho. É 1:26. Aí, ó. Então Deus determinou o quê? Façamos o ser humano, façamos é plural. Então ele estava reunido com Pai, Filho, Espírito Santo, reuniu e disse, vamos construir o homem. Quem? Nós vamos construir o homem. Amém? A nossa semelhança, a nossa. Não é a minha, é a nossa imagem e semelhança. Primeira questão que você encontra aí. Volta lá na presente criação lá, meu filho. Antes da fundação do mundo, João, Evangelho de João 17:5. Essa aí não está errada não, meu filho. Lá é 2:26, não. Evangelho de João 17:5. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu... Agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes. Agora, antes que o mundo existisse, eu tinha uma glória. Glorifica-me porque eu e o Senhor tinha... Antes da existência do mundo. Quem está falando isso? Jesus, na sua oração sacerdotal, ele está dizendo, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Existia antes da fundação do mundo ou não, irmão? Existia. Jesus é eterno. Jesus é eterno. Assim como o Pai é eterno, o Espírito Santo é eterno, Jesus é eterno.
Ele sempre é. Amém? Volta lá, meu filho. Lê comigo. Cordeiro morto antes. Apocalipse 13:8. Abre lá. Quando eu falo para você que a morte de Jesus, ela aconteceu em um tempo há 2000 e poucos anos atrás, essa morte na questão projetal, na questão do mundo, ela foi feita antes da fundação do mundo. No projeto de Deus, Cristo já havia sido morto em favor dos nossos pecados. Aí você pergunta por quê? 3:8 ou 3:18, meu filho? Não é 3:18 não. 13:8? Não, não é não. 3, meu filho, é 3 ou é 1:18? Será que essa referência é você está fazendo eu ficar doido também? Treze e 8. Então está errado também, é eu de novo. Hã? Tá certo. Volta lá no versículo, é porque é o final dele. É o final do versículo. Todo aquele que tiveram o seu nome escrito no livro da vida, o cordeiro que foi imolado é porque essa tradução sua está debatendo com a minha. Volta à tradução original, você está na Bíblia King James, é o rei Tiago. Aí você faz eu ficar complicando aquilo que eu já tinha feito. Bota uma tradução que todos têm aqui. Essa é atualizada, volta uma tradução boa aí. Né? Se ele está na King James, não é essa não. Não é essa. Você tem outra tradução aí não? Tem aí, pode deixar essa aí mesmo. Isso aí. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do universo. Essa tradução também não dá com a minha dá diferente, quer ver? Eu não sei onde vocês acham essa tradução de vocês. Agora foi. Aí, meu filho, ó. Ô Jesus, salve esse homem. Adoraram-no todos os habitantes da terra, esse cujos nomes estão escritos no livro não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a... Por que, irmão, a Bíblia coloca desde a fundação do mundo? Olhe para mim, irmão. Porque a salvação, ela não está em nenhum lugar da Bíblia conectada a outro, a não ser Cristo. Tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, a salvação era Jesus. No Velho Testamento, o Cordeiro que viria. No Novo Testamento, o Cordeiro que veio. Mas a salvação em si do mundo inteiro, de Gênesis a Apocalipse, desde a fundação do mundo, ela está em Cristo. Não é em animais, não era em lei, não era em tabernáculo, não. Em Jesus. Toda a tipologia apresentava para Cristo. Até os cordeiros, até os bodes imolados lá no Velho Testamento, apontava para Jesus. Hoje nós somos salvos pelo cordeiro que morreu. Eles eram salvos pelo cordeiro que iria morrer. Sendo que o projeto de Deus era antes da fundação do mundo. Amém, irmão? O que aponta isso? Aponta a eternidade de Jesus. Mostra a eternidade de Cristo. Antes dele nascer, ele estava com o Pai. Amém? Entendeu até aí? Não muda a versão agora não, viu? Volta lá. Volta lá. Aí. Vamos ver a sua? Se eu disse que ele era eterno, agora eu vou falar sobre a sua humanidade. Para eu entender a sua humanidade, ele veio em primeira epístola de João. Agora é epístola, não é salmo, não é evangelho. 1 João,
Quem encontrou? Capítulo 2, capítulo 4, verso 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em... É de... Todo espírito que confessa que Jesus veio em... Ele é de... Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo em carne não é de... Se a pessoa fala que Jesus não veio em carne, ele então não é de... Se fala que Jesus veio em carne, ele é de... Olha para mim, irmão. Doutrina da igreja. Nossa crença. O nosso Jesus nasceu humano, carne. Ele não desceu um Deus espiritual, até porque ele morre na cruz. Volta lá, meu filho. Em nome de Jesus. A outra questão, tinha uma alma, por isso a sua humanidade. Mateus 26, 38. Mateus, Evangelho 26, 38. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. O que está triste? Sentimento físico do corpo humano, alma. A alma entristece, o corpo chora. A alma se alegra, o corpo sorri. A alma apaixona. Quem fica doido é a cabeça. Então disse: a minha alma está cheia de tristeza até a... Ele tinha um corpo e tinha uma... Vamos à frente. Põe lá, meu filho. Tinha espírito. João 13, 21. Evangelho, João 13, 21. Ele tinha... espírito. 13, 21. Dito essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. Tendo dito isso, turbou-se em espírito. Olhe para mim. Pastor, qual é o fundamento de eu saber que Jesus veio em carne? Ninguém pode dizer que Jesus não padeceu e sofreu as mesmas coisas que você sofre. Passou os mesmos problemas, diferença, ele não pecou. Ele não pecou por ação, não pecou por pensamento, não pecou por nascimento. Pastor, por que ele não pecou por nascimento? Porque ele não veio gerado por homem, e nem por vontade humana, veio gerado por Deus, por vontade de Deus. Então ele não peca por ação, não peca por pensamento e nem nasce no pecado. Mas nasce de uma mulher, é um ser humano que tinha problemas que você enfrenta hoje, as guerras que você enfrenta hoje, o seu sofrimento, ele padeceu também os nossos sofrimentos, ele padeceu aquilo que nós padecemos na carne, ele foi tentado, passou tribulação, sofreu angústia, chorou, para quê, irmão? Para entender o humano, ele se tornou... Para entender o humano, ele se tornou humano. Como que eu entendo o outro, irmão? Quando eu me torno mais humano. Existe uma frase de Júlio Zabatiero que ele diz o seguinte: quanto mais de Deus, mais humano. Porque tem muitas pessoas que interpretam errado. Eu estou cheio do Espírito. Aí começa a acusar as pessoas e olhar de olho diferente para as pessoas, porque agora eu estou cheio do Espírito. Não. Quanto mais de Deus, mais humano. Quanto mais Deus na minha vida, mais misericordioso, mais perdoador, mais que eu entendo as pessoas, mais que eu compreendo por causa de Deus na minha vida. Então, quando Cristo vem em carne, Ele vem para passar exatamente o que você passa todo dia. E para mostrar para você que o pecado, a possibilidade de vencê-lo quando estamos em Cristo Jesus.
João Wesley disse que ninguém morre em pecado igual muita gente acha que sim. Ah não, eu vou morrer em pecado, mas vou para o céu. Não. Deus dará uma forma de santificar a sua vida antes da sua morte. Porque no céu não entra pecado. E quando eu aceito a Cristo, o meu Cristo é quem me santifica. O meu Cristo me entende porque é humano. O meu Cristo me conhece porque é humano. Se Deus chegasse perto de mim na sua essência, Ele me fuzilaria na hora, mataria-me no momento. Por quê? Porque o Deus Pai Todo-Poderoso na sua essência não tolera pecado. Ele não aceita e não tolera o pecado. Cristo resolve o problema do pecado. Por isso ele é humano. Eu falei da sua eternidade antes do nascimento. Depois do seu nascimento, a sua humanidade. Agora, eu quero falar sobre Jesus Cristo. O que ele fez? Só para você entender uma questão. Venceu o? Hebreus 4. Epístola Hebreus capítulo 4. Agora nós vamos ler esse texto aí completo para você entender o que eu quero dizer. Hebreus 4, 14. E depois o 15. E depois o 16. Vamos ler? Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem... O que ele venceu? Viveu em meio ao pecado e não... Ele era humano? Ele era humano? Eu posso vencer o pecado? Todos podem. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sejamos ajudados em tempo oportuno. Por que chegamos? Porque o meu Deus entende as minhas fraquezas. O meu Deus entende as minhas fraquezas. Ele venceu o pecado por mim. E sabe como vencer o pecado. Pastor, mas como eu venço o pecado? Vai a Cristo. Vai a Jesus. Venceu a? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a sua força? 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 55. Primeira carta, 15, verso 55, que diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Como que ele venceu a morte, irmão? A morte segurou, mas ele morreu. Morreu ou não? Não, está desmaiado. Fingiu de morto. Brincou daquela brincadeira fingindo que estava morto. Ele morreu? Literal. Mas para provar melhor, irmão, quando ele chega no túmulo de Lázaro, Lázaro tinha quantos dias estava morto? Jesus chegou, que era vida. Pela ciência, Lázaro já estava com estado de mau cheiro, putréfico. Já estava sendo consumido, derretendo. 4 dias. Sem sangue, o sangue já estava coalhado. Já estava seco. Mas Jesus chegou, ele era a vida. E ele dá uma única ordem: Lázaro, sai para fora. Quem chegou? Jesus. Por quê? Porque nem a morte pode deter ninguém quando Jesus chega. Quando Jesus chega, nem a morte pode segurar ninguém. Qual é a questão aqui, irmão? A vitória sobre a morte se deu no momento que Cristo foi morto e ressuscitou 3 dias após.
Venceu venceu o inferno. O que ele venceu? O inferno. Apocalipse 1:18. O que vive foi morto, mas eis que está para todo. Tenho na mão a chave e do inferno. Olhe para mim, irmão. Ele é dono de todos os céus e terra e é dono do inferno. O diabo só mora no inferno porque Deus o criou para lá, para levar o diabo para o inferno. Não é você, você é o diabo que quer levar para lá. Deus não criou o inferno para o humano, mas o diabo, com toda a sua ira, quer levar o humano para o inferno. Porém, Jesus foi morto e ressuscitou e trouxe na mão a autoridade e disse: eu trago nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Eu tenho poder lá também. É por isso que mesmo que uma pessoa esteja caminhando a passos largos para o inferno e Jesus aceita Cristo, o Cristo colocou a mão, nenhum inferno tem poder de arrastá-lo. É por isso que quando morre um servo de Deus, nem demônio aproxima da cova, porque tem um dono, e o dono de lá, se for preciso, vai no inferno e fala: esse é meu, não põe a mão nele. O que eu estou dizendo para você, irmão? Nós não servimos um Cristo qualquer. Não é porque ele morreu em uma cruz e sangrou o seu lado, que ele é um Deus com D minúsculo. Não, ele é um Deus eterno, soberano, poderoso, dono do céu e da terra. E ainda assim entende os meus problemas e ouve a minha oração. Ele é Deus. Ele é Deus, irmão. Ele venceu o pecado para dizer para você: tem como vencer. Ele venceu a morte para dizer para você: olha, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele venceu o inferno para dizer para você: mando lá também. Amém, irmão? Nós não servimos um Deus qualquer. Vamos à frente. Que atrás vem gente. Meu Calvário, minha cruz. Olha para mim. Por que eu coloquei meu Calvário, minha cruz? Porque o Calvário era o meu lugar. A cruz era minha. Ele não tinha Calvário e ele não tinha cruz. Porque era Deus. Calvário é local de sacrifício pelo pecado. E ele não tinha pecado. Cruz era para quem era condenado em pecado. E ele não tinha pecado. Então, o Calvário e a cruz era minha. Ambos pertenciam a mim. Quem deveria estar no Calvário? Eu. Quem deveria carregar a cruz? Eu. Quem deveria ser executado pelo pecado? Eu. A única diferença é que mesmo se eu morresse sacrificado em um Calvário ou em uma cruz, mesmo assim não seria perdoado os meus pecados, porque eu não era inocente nem era Deus. O salário do pecado é a... Quem já leu esse versículo na Bíblia? Então não vou precisar de eu lê-lo agora, né? Aí, ó, porque o salário do pecado é a... Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Irmão, qual é o resultado do pecado? O nosso dever era morrer. Sem salvação. É aqui que entra a misericórdia de Deus. Volta lá, meu filho. Os meus pecados, Isaías 53, 5. Abre lá, irmão. Esse aí eu quero ler para você. Isaías 53, 5. Isaías 53, 5. Olha lá o que está escrito lá, irmão. Mas ele foi ferido pelas nossas, moído pelas nossas iniquidade, castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nosso pecado e as nossas transgressões, ele foi ferido em nosso lugar. Era Deus,
é Deus, aceitou ser sacrificado pelo humano, mesmo o humano não valendo nada e não tendo nada de valor, porque nenhum ser humano vale nada, irmão, vale nada, ninguém de nós valemos nada, mesmo em pé nós já temos mau cheiro. O homem fede a boca, fede a axila, fede a virilha, fede o cabelo, fede o solado dos pés. O homem tem mau cheiro em tudo quanto é lugar que você olhar, irmão. Senão, se o pobre do ser humano não fosse tão sábio para inventar colônia e creme, ele estava lascado de andar fedendo na rua, mesmo vivo. O homem não vale nada, 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 nada. Mas Deus olhou para ele e disse: é meu filho, minha criação, e eu vou resgatá-lo, eu vou tirar de lá. Apesar que muito ser humano olha para o outro e se sente superior ao outro ou melhor e não é nada. Não somos nada. A diferença entre nós e aquele que está na rua, que não aceitou Jesus, é só porque não aceitou. Nós aceitamos a Cristo, encontramos com Ele, mas ainda somos pó, cinza e areia, somos nada. O que tem de valor em nós chama Jesus, o Filho de Deus. É o único valor que tem em nós, irmão. É o único valor que tem em nós. É a presença de Cristo. Foi por isso que eu já antecipei o estudo, e no domingo, quem não veio domingo perdeu, eu falei sobre o corpo humano. Que o único valor que ele tem é quando Deus... Quando Deus entra. Quando Deus mora. Quando Deus habita. Quando a presença do Espírito Santo enche a casa. Ele não tem nenhum valor. Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7, ele diz que o ser humano não tem, para que a glória seja de Deus, o vaso é de barro. Por que o vaso é de barro? Porque o vaso não tem valor nenhum. O vaso, a capa não tem nenhum valor. Qual é o valor? A glória de Deus. A glória de Deus. Por fora, casca. Por dentro, a glória de Deus. Não merecíamos nada, mas Deus olhou do céu e disse: vou salvar a minha criação, e enviou o que ele tinha de melhor, seu filho. Sacrifício pelo pecado, Hebreus 10, 12, abra a sua Bíblia aí, esse eu quero que você guarde na sua mente, ou se não, assinala esse versículo aí na sua Bíblia, para que você possa ter sempre aonde ler quando o diabo te acusar dos seus pecados. Quando o diabo te acusar dos seus pecados, você vai ter onde você ler. 10, 12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelo pecado, está assentado sempre à destra de Deus. Ele ofereceu um único sacrifício eterno, porque o sacrifício de Cristo é eterno, porque o Deus que estava lá é eterno. Um único sacrifício que já foi feito antes da fundação do mundo. Um único sacrifício de um ser poderoso que não tinha pecado. Único. E qual é a nossa razão? Ele está à destra de Deus. Se alguém me acusar dos meus pecados, o meu Cristo está sentado à destra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Pode até olhar para a casca, mas a glória é de Deus. A glória é de Deus. Volta lá, meu filho. Se vocês quiserem continuar lendo aí depois, você marca e lê em casa. Não dá tempo de ler. Mas se você for ler aí todo o versículo, se quiser você lê o capítulo 9 e depois o 10, e você vai ver que ele está falando exatamente de como o Espírito do Senhor nos santifica e nos limpa. O único sacrifício. E agora? Vamos ver. E agora, irmão? Romanos 5,10. Marca também na sua Bíblia, para você ficar afiado sobre essa questão de salvação. Romanos 5,10. Diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos com Deus na morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos pela sua? Não é pela minha, é pela dele. Aí é que tem a minha segurança, porque a minha pode falhar, mas a minha salvação não é por mim.
A sua salvação não é por você, irmão. A sua salvação é por Ele. Por Ele. Porque Ele deu a vida em favor da minha vida. Amém, irmão? E agora? Vamos outro texto? Volta lá, meu filho. Não, o texto aí, Romanos 8:37. E agora? Grava nessa Bíblia sua aí. 8:37. Diz assim: em todas as coisas, porém, somos mais do que? Por aquele. Somos vencedores por quem? Olha para mim, crente. Aprende a viver a sua vida de fé. Você não vence porque você é você. Você vence porque Jesus nos ama. Você vence por Ele. Tira Ele e você é derrotado. Coloca Ele e você é vencedor. Em nome de Jesus. Vamos, outro versículo lá. Hebreus, volta lá. Hebreus 2:1 é 2:18. Hebreus 2:18. Se você tem aí, coloca. Porque naquilo que Ele mesmo, sendo tentado, padeceu para socorrer aos que são. Olha para mim, irmão. Está sofrendo? Está sendo pressionado para pecar? Encosta em Cristo. Faz igual aquela mulher prostituta que vai aos pés de Jesus quando Ele está na casa do fariseu. Chega, não fala nada, não precisa você falar nada. Basta apenas alcançar os seus pés e adorá-lo. E para adorá-lo, Ele não está perguntando se você está em pecado ou não. Igual muitas pessoas acham o seguinte: ah não, eu cometi um erro, falei uma palavra, estou em pecado, e o que eu faço agora? Vai aos pés de Cristo e adora Ele, exalte o nome dEle. Ele sabe qual é a sua vida e aonde você está sendo tentado. Ele colocará a mão sobre você e dará vitória, porque somos vencedores por Ele que nos amou. Hebreus 9, de 11 a 14. Esse capítulo aí, eu quero que você grava aí, ó. Tem muitos crentes que não anotam nada, depois fica perdido. Vamos lá, mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, isto é, não desta criação, nem por sangue de bode e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, porque se o sangue de touros e de bode e a cinza de uma novilha espargia sobre os imundos, os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que é pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa das más obras mortas para servir ao Deus vivo. Vive no pecado quem quer, porque existe um Deus que está interessado em perdoar os seus pecados. Engraçado que o homem não quer, né? As pessoas não querem Cristo. E tem crente que peca e fica se escondendo. Não, irmão. Se ofereça a Cristo. Uma vez feito, o sacrifício foi feito uma vez, purificará você toda a sua vida, em nome de Jesus. O seu Cristo não é um Cristo qualquer. A morte de Jesus deu a você o direito de ser salvo. O homem não tinha capacidade para alcançar a salvação, mas Deus desceu do céu e disse: eu vim salvar você. O que é que você tem que fazer? Reconhecer Ele como Cristo, como Senhor, como Salvador. Só isso. Vamos colocar de pé? Se o Espírito Santo der bom tempo, na próxima terça-feira vamos falar sobre o Espírito Santo. Mas se Jesus arrebatar a igreja, irmão, não venha procurar eu na igreja. Eu não estarei aqui para te receber.
Amém? Você que está em casa, você que está assistindo nós em casa, se tiver alguém assistindo, ore conosco. Você tem a oportunidade de confessar os seus pecados agora para Cristo. Ou se não, falar para Ele qual é a sua tribulação, por que você está sofrendo. Ou falar para Ele o que você errou. Fala assim, eu tomei uma decisão errada, quebrei a cara, estou aqui de novo para pedir perdão e pedir sua ajuda. Por quê? Porque Ele está aqui no nosso meio, com a sua misericórdia, a sua graça, com a mão estendida, o braço estendido para receber a sua oração. Senhor Deus, Pai, o Senhor possa olhar por nós neste momento. Deus, eu quero agradecer o Senhor pela salvação que o Senhor me deu, que o Senhor colocou nas minhas mãos. Pai, muito obrigado por ser um Deus que cuida, que tem cuidado de mim até agora. O Senhor tem cuidado de nós o tempo todo. O seu cuidado é especial. O seu cuidado, ó Pai, tem sido perfeito, perfeito, perfeito. O Senhor é eterno. A sua glória é quem nos cobre, quem nos dá vitória. É o Senhor quem nos sustenta e que nos coloca de pé. Deus, guarda o teu povo, guarda as pessoas, guarda os irmãos, perdoa os seus pecados, ó Pai. Abre as portas, Senhor, para que possamos ter acesso direto ao trono, em nome de Jesus.